Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, hoje quinta-feira, dia 16 de junho, feriado em todo o Brasil, ou pelo menos em boa parte do Brasil, tem algumas cidades que não é feriado hoje, por conta até da pandemia, aqui na região do Sorocaba mesmo, algumas cidades hoje não é feriado, porque no ano passado alguns prefeitos fizeram aí acordos para antecipar feriados, então, mas para muita gente, hoje é feriado, então se você estiver aí descansando, se você estiver aí de boa nos assistindo, muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado por prestigiar aqui as nossas palestras online. Hoje a nossa palestra é gravada, até por conta dos compromissos do nosso convidado de hoje, ele estará aqui conosco agora à noite, mas na mesma hora ele estará em atividades da sua paróquia, nosso amigo Padre Paulo César lá do Rio Grande do Sul, e gentilmente atendeu o nosso convite para gravar a nossa palestra online da noite de hoje. Então você que está nos assistindo pelos nossos canais oficiais de transmissão, nosso canal no YouTube, youtube.com/jefasorocaba, e também facebook.com/jefasor, e a nossa palestra também vai estar disponível aí no nosso site jefasorocaba.com para o pessoal poder assistir. Quem não conseguir assistir agora no momento em que ela está indo ao ar, pode assistir depois em um outro momento, mas o mais importante é ter a sua companhia aqui com a gente. Muitíssimo obrigado por mais uma vez estarem conosco aqui nas nossas lives. Hoje nossa live gravada, no caso. Bom, vamos fazer a nossa prece de abertura, para a gente começar bem aqui a nossa transmissão de hoje. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a Francisco de Assis, o patrono do nosso grupo, que possamos receber essas bênçãos divinas, esse amparo tão necessário para as nossas vidas, pedindo desde já ao nosso Pai Maior para que abençoe e ilumine os nossos lares, os nossos animaizinhos, que todos recebam, Senhor, a vossa luz, o vosso amparo, a vossa proteção, que todos sejam sempre amparados e abençoados com as bênçãos do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Passar rapidamente aqui os nossos recados, antes de passar a palavra para o nosso amigo Padre Paulo César, que estará aqui conosco hoje. Então, os nossos recadinhos aqui, as nossas atividades online, antes dos nossos recados tradicionais, mais uma vez a nossa divulgação aqui do nosso curso intensivo sobre a espiritualidade dos animais, agora no mês de julho, nas quartas-feiras do mês de julho, vai começar, deixa eu ver só o calendário aqui certinho para o pessoal, senão o pessoal briga comigo depois, que dia que começa, Dia 6 de julho, então serão nos dias 6, 13, 20 e 27 de julho, quartas-feiras, das 7h30 da noite às 9 da noite. Quem quiser participar do nosso curso intensivo, só entrar no nosso site jefasorocaba.com e fazer a inscrição. Já tem quase 50 pessoas inscritas, e pessoas de várias cidades, não só aqui do estado de São Paulo, de outros estados também. Do Rio Grande do Sul, também tem pessoas do Rio Grande do Sul que vão fazer o curso com a gente, o Padre Paulo, que é lá do Rio Grande do Sul. Tem uma pessoa que mora fora do Brasil também, que fez a inscrição. Então, quem quiser participar, ainda dá tempo de se inscrever, nas quartas-feiras do mês de julho. As nossas atividades agora online, Segundas e quintas-feiras, às 8 da noite, a palestra online. E hoje, quinta-feira, as vibrações em prol dos nossos irmãozinhos menores. Também fazemos as vibrações em prol dos nossos irmãos de humanidade. Só mandar para a gente os dados que estão aí na tela. Pode mandar pelo WhatsApp mesmo. Nossas palestras de junho, teremos fora hoje mais 2 palestras de quinta-feira e de segunda-feira mais 2 palestras também já programadas. Então, pessoal que quiser aí já ir se programando para assistir as nossas palestras online. As nossas atividades presenciais, eu vou divulgar aqui, mas já de antemão aviso que nós já encerramos os agendamentos, tanto para o trabalho dos animais, como para o atendimento de Reiki e Cromo, Nós temos um número limitado, de pessoas para serem atendidas no nosso centro por conta da pandemia. Por isso a gente está fazendo ainda por agendamento. E nós já atingimos esse número de pessoas que podem participar e podem passar no nosso trabalho presencial. Então, próximo trabalho agora, deixa eu até ver de novo aqui o calendário, dia 3 de julho, que é o primeiro domingo do mês de julho, a partir de segunda-feira a gente vai abrir as inscrições aí, os agendamentos para julho, para o trabalho de domingo agora, nós já encerramos os nossos agendamentos por conta aí do número de pessoas que a gente tem atendido no centro, um número mais limitado. Dividimos as pessoas por horário justamente para não ter aglomeração. Para quem for no trabalho, para quem já fez a sua inscrição, quem já fez o agendamento, a gente
conta, né, com a compreensão de vocês em relação ao uso de máscara. Aqui em Sorocaba, né, em algumas cidades aqui do estado de São Paulo, né, o uso de máscara é liberado, né, tanto em ambientes abertos como fechados. Existe aqui, no caso do estado de São Paulo, né, a recomendação para que se utilize máscaras em locais fechados, mas não é uma obrigatoriedade como existia lá no começo da pandemia. Mas como uma norma interna do grupo, né, do Grupo Espírita Francisco de Assis, né, a gente pede para todos que comparecerem no nosso centro, né, que estejam de máscara, né, que dentro das dependências do centro fiquem de máscara, né, para uma proteção própria, né, uma proteção para o outro, né, a gente tem que, né, tomar todos os cuidados, né, infelizmente, né, os casos estão aumentando de novo, né, não na mesma proporção que no ano passado, mas como uma medida de segurança nossa, né, a gente pede aí o uso da máscara de proteção durante o período em que a pessoa estiver na nossa casa espírita, ok? Então, para os trabalhos tanto dos animais, né, o atendimento espiritual aos animais, como o atendimento de reiki e cromo, esses agendamentos já estão encerrados, então para esse domingo agora não temos mais vagas, infelizmente, tá? Contamos aí com a compreensão de vocês. Para aqueles que forem no nosso trabalho, né, ou quiserem conhecer o nosso centro numa outra oportunidade, nós temos aí o Bazar do Jeff, com alguns produtos à venda, né? Lembrando que a venda desses produtos serve para manutenção das despesas do nosso centro. Tem aí livros, né, com a temática da espiritualidade dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Então, quem quiser adquirir algum desses livros vai estar nos ajudando, vai estar ajudando aí a gente manter as despesas do centro. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, agradecemos de coração, né? Toda ajuda sempre muito bem-vinda para a gente poder manter as nossas despesas em dia, né? Tem água, tem luz, tem o aluguel, né? Nosso imóvel é alugado, então temos que honrar aí com os nossos compromissos materiais sempre. Bom, vou colocar aqui na tela, né, o nosso convidado mais do que especial na noite de hoje, né, o Padre Paulo César Rosa, né, já considero, né, como meu amigo, né, embora não o conheça pessoalmente, né, Padre, mas é sempre uma alegria muito grande ter o senhor aqui com a gente, né. De antemão já deixo aqui o abraço do meu pai, né, que também é fã do senhor. Todo o nosso grupo ontem, né, a gente estava reunido, né, virtualmente, né, falei que o senhor estaria aqui com a gente na noite de hoje, né, todo mundo mandou um grande abraço para o senhor, e em especial meu pai, né, que fez questão de dizer, fale para o padre, que sou fã dele, adoro as palestras dele, gosto muito das palavras dele, então fica aqui o nosso abraço virtual, mas, né, com o mesmo calor, com o mesmo carinho de sempre. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Padre Paulo, pela sua presença aqui na noite de hoje, e seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Jeff. Boa noite, meu irmão Wilson. Boa noite a todos os membros do Jefa de Sorocaba, nossos irmãos espíritas, pelo trabalho maravilhoso que realizam na comunidade, junto também aos nossos amados animais, criaturas de Deus. Um grande abraço para o teu pai, Wilson. Com toda certeza, um dia iremos nos conhecer pessoalmente, iremos estreitar ainda mais esses laços de amizade. E é um grande presente de Deus ter, de volta e meia, a convivência com vocês, mesmo virtual, as partilhas, as nossas reflexões, e sempre muito honrado, muito feliz pelos convites, por esta acolhida que o padre tem na comunidade espírita. Eu tenho só a agradecer. Por exemplo, o meu livro, 90% ele foi na comunidade espírita. Tenho muitos amigos aí, sempre tiveram e tem cada vez mais um carinho todo especial. Inclusive, eu estou ainda lendo aqui o livro que você me enviou, do Marcel Benedetti, Os Animais, né, conforme o Espiritismo, e os outros estão aguardando, eu nem tirei do plástico ainda, né? Mas eu estou degustando esse primeiro, e sempre é um acréscimo de conhecimento, belíssimas reflexões, e agradeço por tudo isso que Deus nos agracia. É verdade. Padre Paulo, hoje é feriado, né, de Corpus Christi, como eu falei, é uma data muito importante, principalmente para a comunidade católica, mas a gente sabe que é uma data de reflexão independente da religião, né, da qual a gente professa. Né, nós temos, né, o senhor como padre católico, nós como espíritas, mas, como o senhor falou, temos aí um ideal em comum, né, que é os nossos irmãos animais. Mas mais do que isso, né, somos cristãos, né, acho que mais do que rótulos, né, eu acho que religião são rótulos, né,
Acho que o mais importante Sim. é a nossa crença em Deus, em Jesus, nosso divino mestre e salvador. Então, uma data muito importante, muito celebrada, né, pela comunidade católica, mas pela comunidade cristã de uma forma geral. Então, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho sobre essa data, né, o que essa data representa, né, não só para os católicos, né, mas para a comunidade cristã. Tem muita gente que às vezes confunde, né, Corpus Christi com Páscoa e aí mistura com o Natal, enfim. Então, né, o senhor como profundo conhecedor, né, dessas datas comemorativas, por favor, gostaria que o senhor fizesse essa explanação para a gente hoje sobre o que representa, né, essa data de Corpus Christi. Por favor, fique à vontade, Padre Paulo. Certo. Então, partilhar, né, com também a comunidade espírita, assim como a gente tem interesse em conhecer as diversas religiões, né, e é tão fascinante. Na faculdade, nós temos a matéria do fenômeno religioso. Então, a gente vê ali as religiões orientais, as não cristãs, e todas elas oferecem um caminho de amor, né, do bem. E cada uma com a sua identidade, com as suas características. E o Brasil, historicamente, né, por ter digamos, uma cultura moldada no catolicismo, essas datas elas ainda refletem bastante na sociedade. Né? O Corpus Christi, se a gente for olhar o noticiário hoje à noite, vai ali passar alguma coisa dos tapetes que foram feitos. Ele já faz parte de uma cultura também, né, da população. E, claro, teve uma origem, né, essa festa. Ela surgiu no século XIII, lá na Bélgica, na cidade de Liège, devido a um que nós chamamos na igreja de um milagre eucarístico. Houve lá numa missa nessa cidade uma a espécie do pão que é usada na missa para ser o corpo de Cristo e o vinho, o sangue de Cristo, se transformaram em sangue verdadeiro, sangue humano, real e carne também humana. Claro que pela fé católica ortodoxa isso acontece também, mas só que de forma invisível. E ali ocorreu de forma visível. Então o bispo dali mandou trazer essas espécies em procissão até a catedral e daí teve a origem da procissão. Aí, nesse fato, né? Depois, esse bispo veio a se tornar o Papa Urbano IV. E este Papa, então, ele universalizou essa festa. Ou seja, naquele lugarzinho de Liège, na Bélgica, começou a se espalhar, a se comentar na Europa toda, aí outras igrejas foram fazendo também. Chegou na Alemanha, chegou em Roma, chegou em toda a Europa. Então, em 1264, ela se tornou uma festa universal para ser celebrada na quinta-feira depois da oitava de Pentecostes, ou seja, na segunda quinta-feira depois de Pentecostes, ou 60 dias depois da Páscoa. Né? E daí veio para o Brasil através da colonização, né, da evangelização dos portugueses, veio para cá essa tradição, essa devoção. E ela tem, assim como a Páscoa, ela tem uma data móvel. Ela cai entre 21 de maio e 24 de junho, mas sempre na quinta-feira. Sempre no dia da semana na quinta, porque isso? Porque, na verdade, o dia da Eucaristia, para nós católicos, e o dia do sacerdócio é a quinta-feira santa. Só que na quinta-feira santa é dentro da Semana Santa e é uma semana de luto, né? De introspecção, de silêncio. Então, se viu nessa festa de Corpus Christi
render aquelas homenagens que ficam um pouco sem sentido na quinta-feira da Semana Santa. Porque hoje daí nós podemos usar mais flores, fazer os tapetes em alguns lugares, né, que fazer a procissão, fazer, digamos assim, um espírito de maior alegria que destoaria com a Semana Santa. Embora, né, aqui vem uma inconformidade minha, em muitos lugares, na Quinta-feira Santa, se fazem churrascos para celebrar o dia do sacerdócio e da Eucaristia, o churrasco na antevéspera da Sexta-feira da Paixão. Mas a Semana Santa toda seria um tempo assim, de penitência, né? E para nós que temos a compaixão animal, que defendemos, sabemos que não deveria ser em nenhum dia, na verdade. Porém, há esses contrassensos ainda, né? E esta é a origem do Corpus Christi. Depois, esse Papa ele pediu que fosse feito um hino à Eucaristia. E quem fez esse hino, quem compôs, foi o São Tomás de Aquino, que era contemporâneo, vivia aquela época ali, um grande teólogo, né? E ele elaborou, então, aquele canto de 8 estrofes, na qual nas igrejas canta-se apenas 2, né? Que é o tão sublime sacramento. E aí a maioria deve também conhecer, que fala, ele define bem o que seria a Eucaristia, o que é a Eucaristia para nós e para que vocês também possam entender no caso, né? Ele diz assim em latim: visus tactus gustus intefalitur, sede audito solo tuto creditur. Ou seja, visus, a visão, tactus, o tato, gustus, o paladar, intefalitur. Eles falham, porque o pão e o vinho, depois da consagração, eles ficam ainda olhando, não mudou nada. Experimentando, também não mudou nada. Pegando, também não mudou nada. Mas, daí, sede audito solo, pela audição, tudo creditor. Nós damos todo o crédito. Ou seja, pelas palavras ali que o padre diz, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Aí, por essa palavra, nós acreditamos que ali está a presença real de Jesus. Até para ilustrar isso, eu trouxe aqui para mostrar o material básico da missa, né? Que é o cálice. Daí, o cálice, que tem vários modelos, né? Tem pequeno, tem maiores, tem solenes, tem simples, depende da ocasião. Aí tem aquele pano que se coloca por cima do altar, né? Chamado de... isso aqui é o corporal, porque ele simboliza aquilo que Jesus foi envolto, né? Ele é sempre branco. Ele pode ter algum desenho temático, uma borda da cor litúrgica do dia. Aqui tem o pala, que é um cartão revestido de pano, que tem vários modelos também, que se coloca para não vir algum mosquito ali, né? Alguma mosca que o vinho atrai, né? E a patena, que é um pratinho, né? Que vai ali por cima, onde se coloca a hóstia, que aqui é um pão. Aqui a gente chama partícula. E tem essa grande, porque é a do padre. Por que ela é grande? Para que todo mundo enxergue melhor. Aquela pequenininha que se dá para a comunidade tem o mesmo valor, né? Mas é só para que, às vezes, o Papa reza a missa para milhões de pessoas e é uma bem grandona, assim, para que todo mundo possa ver. Então, aqui eu tenho uma partícula. Então, aqui é um pão, é farinha com água. É feito numa forminha, que as irmãs geralmente fazem, é o meio de sobrevivência delas, inclusive. Então, aqui ela tem um desenho, que é conforme a forma, né? Mas essa aqui eu posso, por exemplo, comer, né? Comer, porque é um pão. Aproveitando falando de pão, padre, esses dias eu vi um vídeo na internet de um cachorro
que entrou numa missa e roubou um pão, né, Sim. da celebração ali. Esse pão tem a ver com essa celebração de Corpus Christi ou não tem nada a ver? O pão estava ali por algum outro motivo. Eu achei interessante que assim, era uma bengala, e o cachorrinho foi lá, pegou com todo sossego, né, e foi embora, né? Devia estar com fome, né, tadinho, e foi lá pegar o pão da missa do padre. Tem a ver com essa celebração ou é uma outra situação? Aí é simbolismo. Às vezes se fazem, no ofertório, se leva uma bandeja com cacho de uva ou um pão de forma, né? Para simbolizar o trabalho das pessoas, para simbolizar o alimento, para simbolizar a partilha. Ou muitas paróquias que são dedicadas a Santo Antônio têm a bênção do pãozinho, né? Porque Santo Antônio tem isso na história dele distribuir pão aos pobres, aí, como se faz hoje, aí, muitas pessoas, né, de caridade, até mesmo espíritas também, muitos centros fazem isso, né, distribui alimento, então é essa simbologia, mas não é o pão que nós usamos, não é esse pão aí que é usado na missa, esse pão da missa, só farinha e água, ele não pode ter fermento, porque o Jesus lá consagrou o pão sem fermento, né? Mas outra coisa que as pessoas têm curiosidade, talvez no vinho. O vinho que para nós, então, se torna o sangue de Jesus, né? E a curiosidade se é igual esses vinhos aí do comércio. Não, ele é diferente um pouco, né? Primeiro que tem umas viniculturas que fabricam o vinho canônico, como se diz. Mas ele tem álcool, sim, e geralmente ele é tinto, e ele é mais docinho, assim. Aqui nós usamos as galhetas, são essas garrafinhas, né? Daí eu vou colocar numa tacinha transparente para ver aqui a textura um pouco dele. Desse aqui, que nós usamos aqui na paróquia, né? Tem vários. Sei que muita gente já falou assim que queria provar como é que é o vinho na missa, né? Mas eu vou provar aqui. Tá, então só para deixar claro, é vinho, vinho mesmo, não é suco de uva, é vinho de verdade mesmo que vocês tomam na celebração, então. É vinho mesmo. Tanto que se a gente for em alguma capela, por exemplo, às vezes a capela não tem uma estrutura, né? E a gente tem que levar um material, uma bolsa, água, vinho, e às vezes acontece de esquecer. Daí não tá tempo de voltar. E aí o que acontece? A gente pergunta, não tem um mercadinho aí perto? Aí até mesmo um boteco, né? Vai lá e pega um pouquinho de vinho para consagrar. E se não tem o pão, a hóstia esqueceu, pega um pão de casa mesmo, né? Não tem problema. Mas isso é em casos de extrema necessidade. Uma vez aconteceu comigo isso aí. Eu peguei um pão desses feito em casa e consagrei, né? E não acho que não tem padre que não aconteceu isso. O mais E, importante é a intenção, independente, lógico que o ideal, né, no mundo ideal que se tenha todos os apetrechos aí que o senhor mostrou, mas né, acho que o mais importante é a intenção, né, com que se faz isso, né, o amor e o carinho, né, e a sim. dedicação do padre, né, daquele que for celebrar essa missa, né, acho que isso é o mais importante, né, padre? E outra coisa assim que às vezes é bom a termos de cultura, né, de conhecimento, alguns termos usados na Eucaristia, o corpo de Cristo que nós estamos celebrando hoje, lembrando que Corpus Christi é corpo de Cristo em latim, por causa dessa herança latina que nós temos, né? Na Igreja Católica e Ortodoxa, pela teologia de Santo Tomás de Aquino, nós chamamos isso que acontece de transubstanciação. O que seria a transubstanciação? É a transformação da substância. Pão e vinho, mas depois da consagração, corpo e sangue. Já nos nossos irmãos de outras igrejas que realizam também algo parecido, que se chama de Santa Ceia, geralmente, nas igrejas evangélicas, luteranas, anglicanas, eles têm o termo consubstanciação, ou seja, com a substância. Então, para eles é mais simbólico.
Para os luteranos, eles têm assim a fé que Jesus ele está presente nas espécies só no momento do culto. Depois, termina o culto, volta a ser pão e volta a ser vinho. Né? E nós não, nós temos essa mudança de substância, e por isso que guardamos, né, dentro do sacrário ali, onde tem aquela luzinha vermelha, a sinal de que a Eucaristia está ali. E outro ponto importante, o Corpus Christi, ele está intimamente ligado com a palavra sacrifício, né? Tudo que é realizado ali é o sacrifício de Cristo na cruz. E isso vai trazer à tona a questão dos holocaustos, das práticas de crueldade, dos sacrifícios de animais, né? Mas, sendo mais direto, que tem uma transformação total a partir dessa morte de Jesus na cruz. Que eu até gostaria de ler só uma partezinha, que nós temos uma santa chamada Ana Catarina Emmerich, dali do século XVIII. Ela ficou famosa porque ela teve umas visões, umas revelações de toda a vida de Jesus, igual ao que está nos evangelhos, só que de uma maneira mais detalhada. Então, ela como que foi transportada, tipo numa máquina do tempo, né? E foi levada a algumas cenas que ocorriam nos principais fatos da vida de Jesus. Tem a obra dela, que é a Vida, Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem PDF, inclusive, na internet. E eu acho bem interessante ali que ela fala da morte de Jesus. Porque dali também é que nasceu a Eucaristia e que nós celebramos hoje. Daí ela diz assim, né? Assim, pois, continuavam os sacrifícios em algumas partes do imenso edifício do templo, com as inúmeras passagens e saídas e salas, quando em outra parte já reinava o espanto e terror, e em outros lugares os sacerdotes já conseguiam acalmar o povo, mas ao aparecimento dos mortos, em várias partes do templo, todo o povo se dispersou e o sacrifício foi interrompido, como se o templo fosse profanado. Veja, né? Porque ali na Bíblia diz, né, que quando Jesus deu o último suspiro, o templo tremeu, deu como um terremoto, as cortinas, né, se rasgaram, e Jesus morreu exatamente no momento em que os sacerdotes estavam lá matando os cordeiros para a Páscoa judaica. Então, digamos, o último suspiro de Jesus se uniu com o último suspiro daqueles cordeiros. E aqui houve uma ruptura do aspecto sacrificial. Porque também é por isso que Jesus é chamado o Cordeiro imolado, né? Cordeiro de Deus. Ele mesmo se ofereceu em sacrifício para que nenhum mais outro sacrifício fosse realizado, porque esses sacrifícios de animais já eram abominados por Deus desde os profetas, há 7 séculos antes, principalmente em Isaías, no capítulo 1, do versículo 10 ao 15, e também os outros profetas, né, que esses textos deles manifestam a revolta de Deus contra aqueles atos. Vocês podem vir de mãos juntas e passar o dia fazendo preces e eu fecharei os ouvidos. Vocês vêm de joelhos em minha direção
e eu vou virar o rosto. O que vocês estão fazendo aqui? Quem chamou vocês aqui? Eu odeio as vossas liturgias. Vossas mãos estão sujas de sangue inocente. Vejam, isso o profeta falava, né, por Deus. Eles não foram ouvidos, né, porque continuaram fazendo isso. Outros profetas também falavam contra os sacrifícios. Jesus veio 700 anos depois e encontrou uma realidade de sacrifícios, tanto que o fato da condenação dele foi ter expulso os vendilhões do templo. O que esses vendilhões estavam fazendo lá? Vendendo carneiros, pombas, bois, ovelhas, cabritos, para serem sacrificados. E Jesus pegou o reino e soltou os animais, né? E ali foi que prenderam ele. Agora ele passou dos limites, né? Num ato que eu considero de libertação animal. Agora veja, seria... Se Jesus não tivesse dado esse ensinamento, hoje nós estaríamos, em vez de estar consagrando um pão e vinho, que é dois vegetais, do trigo e da uva, nós estaríamos ali com certeza no altar, matando um cordeiro e distribuindo carnes e borrifando sangue e tomando sangue, né? Que é a prática lá que Jesus transformou. Para mim, isso é muito significativo, sabe? Para nós, para você também, para todos nós, né? É como Deus abomina esta prática de matar animais. E hoje continua se matando em nome de comida, né? Não sendo necessário. Não sendo necessário. Ali, matava para oferecer em sacrifício, mas Deus disse que odiava aquilo. E daí continuou se fazendo para as churrascadas. É algo assim que eu sei que ninguém nunca ouvi essa reflexão, mas sempre me bateu muito forte nisso, né? Porque a gente come corpo de Jesus e do sangue, sendo ali a matéria trigo e uva. Porque para não ter crueldade, para não ter violência, para não ter sangue inocente. E o sacrifício de Cristo é o único, definitivo e eficaz. Nós vimos ali essa passagem de Ana Catarina Emmerich, que o templo era enorme, muito grande, então o barulho do tremor não foi percebido por todos ao mesmo tempo, e havia inúmeras salas, né? Mas eles viram o tremor, mas continuaram matando os cordeiros. Ali devia ser milhares de cordeiros mortos naquele dia. Continuaram matando. De repente, eles viram ali alguns mortos, estavam lá circulando entre eles, né? Porque muitos levantaram dos túmulos. Isso não está no Evangelho, mas a Ana Catarina Emmerich diz que, de repente, eles estavam vendo alguns defuntos ali, tinham enterrados tempos antes, e ficaram assustados, e aí pararam de matar os cordeiros. E aquela matança soou entre todos como se o templo estivesse sendo profanado. Então, maltratar ali os animais, no caso, vem com uma profanação do templo. O templo, a gente sabe, representa a criação de Deus. Então, quando se comete atos de violência contra os animais, contra o próprio ser humano, está se profanando a criação de Deus. Ou seja, tudo isso está na Bíblia e nós, enquanto cristãos, né, independente de sermos católicos, evangélicos ou espíritas, nós ainda não aprendemos absolutamente nada, Padre. Está na Bíblia, Jesus veio nos ensinar tudo isso, né, veio dar o seu testemunho, né, veio se oferecer em sacrifício.
E nós não aprendemos absolutamente nada 2000 e poucos anos depois. Olha, isso que está se repetindo parece com aquela questão ali dos profetas, né? Eles vieram, os profetas eram os homens de Deus no Antigo Testamento, os grandes homens de Deus, e realizavam também milagres, né? Milagres incríveis. E eles não foram levados em conta. Hoje nós percebemos que Jesus não é levado em conta também. Né? Não é levado em conta. E como explicar isso, né? A doutora Sônia Felipe, que é uma estudiosa, uma cientista, escritora de vários livros, ela usa um termo grego que é cacotimia, que é a incapacidade de ter compaixão. Alguns não são capazes de sentir com o coração. É tipo uma deficiência, um mutilamento moral. Né? Não tem essa perceptividade moral, embora possam ter graduações e serem iletrados em muitas ciências, mas possuem essa incapacidade. E na igreja a gente também aprende a questão da ignorância invencível. A ignorância invencível ela é determinada pelo modo de criação da pessoa, pela força da cultura, né? Ou por alguma coisa mal resolvida, assim, na infância. Então, eu delego hoje muito a força da cultura, né? Essa incapacidade que o ser humano tem de dar esse passo, de subir esse degrau no caminho da compaixão, e para que as celebrações que nós fazemos tenham sentido, elas não sejam apenas exteriores, mas seja também no nosso coração. Mas eu gostaria também de partilhar com vocês, né, que a Eucaristia ela se confunde com a palavra comunhão. Tanto que a gente diz, né, o fulano fez a primeira Eucaristia ou a primeira comunhão, e a comunhão maior que existe é a comunhão no amor. Então, nós vivenciamos esta comunhão com todos aqueles que Deus nos coloca em nosso caminho. Como considero que nós temos isso, esta comunhão do amor com seu Pai, com o grupo espírita de Sorocaba, com outros irmãos. Como a gente se entende no amor, porque ele é a linguagem universal e o amor é o próprio Deus, que está acima, né? Como você disse, de qualquer denominação. E muitos podem pensar, mas os católicos, né, podem se achar assim porque aí eles dizem que tem o corpo e o sangue de Cristo, mas há tantas maneiras de nós comungarmos a Cristo pela sua palavra, que é Ele próprio, né? Se diz o termo até de engolir a palavra, de regurgitar, né? É fazer que nem a vaca e o boi lá se podem no pasto, né? Eles comem, aí fica lá e volta, eles mastigam de novo, voltam e mastigam, e é essa linguagem que São Paulo diz para a gente fazer com a palavra de Deus também. Ela vai lá, vai no nosso cérebro, coração, volta, a gente degusta de novo, vai e volta, né? E outra maneira de nós comungarmos de Cristo é fazendo o bem ao próximo, porque no próximo está o próprio Cristo. E nos animais também, porque ele diz, tudo aquilo que fizerdes a um dos mais pequeninos, é a mim que estareis fazendo.
quando fala nesses pequeninos, não são apenas as crianças, os pobres, não. São todas as criaturas de Deus. Como o nosso querido Francisco de Assis ensinava, né? Não te envergonhes de fazer o bem a qualquer animal necessitado. Fazendo isso, você estará fazendo ao próprio Deus. Estará contando pontos lá no coração de Deus. Então, essas são essas maneiras, né? A oração, a outra maneira, a meditação, de nós comungarmos de Deus. Existem muitas formas. E chamo aqui, faço um alerta, como um alerta de Jesus, né? Tem aquela parábola que alguns vão um dia bater lá na porta do céu, usando as nossas analogias, né? Nossas parábolas aí, que a gente não sabe como é que é. Vai lá e Jesus abre. Quem são vocês? Ah, nós somos teus seguidores. Não, mas eu não conheço vocês. Não sei quem são. Como não? Se nós estávamos todos os dias na tua mesa, banqueteando contigo, te ouvindo nas praças. Mas Jesus, não sei quem são. Não praticaram o amor e a justiça. E bate a porta, né? Então, como veio no evangelho de ontem, não adianta nós enchermos a nossa vida de rituais, práticas, que são, claro, para quem tem uma fé na sua religião, são importantes, né? As suas liturgias, isso os espíritas têm, as suas reuniões, os budistas têm até uma linda liturgia, mas aquilo deve ser tudo uma exteriorização do nosso interior. Porque senão a gente pode viver na igreja, nascer na igreja, morar dentro da igreja, morrer na igreja, chega lá e Jesus não vai conhecer. Em compensação, né, até esses dias eu até vi uma figurinha que até postei nas minhas redes sociais, até em homenagem à minha cachorrinha que se foi. Tem lá a porta do céu, né, uma fila imensa, né, de humanos tentando entrar, e na porta do lado os animais passando livremente, porque são seres inocentes e puros, e que com certeza, né, padre, eu tenho essa convicção comigo, eu tenho certeza que as portas do céu, né, dos colônios espirituais, enfim, cada um dá o nome que achar mais relevante, elas estão totalmente abertas para os nossos irmãos, para os nossos irmãozinhos menores, que são seres Sim. puros, inocentes, que vieram aqui para nos ensinar e nos ensinam, né, o que é o amor incondicional, né, o que é o amor puro. Eu falo pela minha paçoca que fazia as lives aqui comigo. Era um amor totalmente puro e incondicional. E que tenho certeza que todo mundo que tem um animalzinho em casa, tenho certeza que sente esse amor de Deus e de Jesus dentro dessas criaturas, que com certeza passarão, né, tem as portas do céu totalmente abertas para eles, ao contrário de nós, que muitas vezes nos dizemos religiosos, mas que muitas vezes não praticamos o amor de Deus no nosso dia a dia. E não adianta a gente praticar o amor de Deus apenas dentro da igreja, dentro do centro espírita, em todo momento, em todo lugar. E os nossos irmãos menores, né, como a minha paçoquinha que se foi, tenho certeza que eles têm as portas abertas do céu para eles. Eu estou acompanhando assim a tua dor, né? Que é uma dor humana, é uma dor da saudade, da ausência física momentânea, mas com certeza haverá um reencontro. O amor, né? Ele não morre, ele permanece sempre. Então, aquela a tenda material, como São Paulo diz, né, a respeito do nosso corpo,
que a paçoca habitou aqui, essa tenda se desgastou, né? Com a idade, com o tempo, assim como o nosso. E também cumpriu a sua missão, deixou um legado, né? Para a tua vida, para todos nós. E todos assim, os momentos que você partilhou conosco, com ela, nos edificaram muito no amor. Aí está ela, né? Uma lembrança. Realmente, eles são a presença do amor de Deus entre nós. E sempre eu ficava muito emocionado quando ela vinha até você e me lambia, né? Manifestando-se todo o carinho, todo o amor que tem por você. E isso nos tocava. Eu ficava muito tocado, assim. Eu achava lindo de ver. Ficava sorrindo no coração, vendo aquelas imagens ali. E vendo você também partilhar essa dor aqui, chorar, né? Assim como eu já chorei por animais que eu tive, que partiram. Me lembro de muitos. A gente fica realmente sem chão, fica abalado, mas é um luto que a gente enfrenta, que a gente vence e que a gente é confortado por Deus também, confortado porque nosso coração só demonstra uma coisa, que temos muito amor. E eles, né, os nossos irmãozinhos, nos ensinam isso, né, nos trouxeram isso, né, como acho que tenho certeza que é uma missão divina, né, que eles têm para conosco, né, de nos ensinar o que é o amor incondicional, o que é o verdadeiro amor, que infelizmente, né, ao longo do tempo a gente acaba perdendo um pouco. A gente consegue, entre aspas, amar aqueles que gostam da gente, aqueles que, né, que nos tratam bem, né, mas muitas vezes a gente não consegue, né, exteriorizar esse amor para todas as criaturas, para todos os seres, né, e acho que os animais têm esse papel fundamental nas nossas vidas. Peço até desculpa para o pessoal que está nos assistindo, mas hoje é a primeira palestra online que eu faço aqui sem a minha paçoquinha. Aqui, a palestra que foi na segunda-feira, ela também foi gravada, e foi gravada até antes dela ficar doente, né? Eu nem lembro se ela apareceu na palestra, não, mas ela estava aqui do meu lado, né? E hoje é a primeira vez que eu estou aqui sem ela. Né? A primeira palestra que eu estou fazendo aqui, né? A primeira transmissão que eu estou fazendo sem a presença física dela, mas né, com certeza ela estará aqui. Não só nesse quadrinho, né? Como com todos os outros que eu tenho aqui em casa, né? Os meus filhinhos de quatro patas, que eu costumo dizer. Mas ela era a única que vinha até aqui, né? O lugar que eu faço aqui, a live fica no andar de cima da minha casa e tem uma escada para subir. Ela era a única que subia aqui. Né? Quando eu pegava a chave para vir aqui, ela já às vezes vinha até na frente, já ficava na porta esperando. Né? E curiosamente, né, nas lives que eu fazia, né, sobre os animais de quinta-feira, eram os dias em que ela mais vinha aqui aparecer. Nas de segunda, às vezes nem vinha, né? Ou vinha rapidinho e já ia embora. Mas de quinta-feira, que é o dia, né, que a gente fazia, que eu faço, né, sempre aqui as palestras mais voltadas para os animais, era o dia que ela sempre estava aqui comigo e não está mais fisicamente, mas né, estará com certeza em pensamento né, e a todos aqueles que acompanharam né, alguma live nossa, tenho certeza que vão se lembrar sempre dela e né, no meu caso mais ainda. E agradeço as suas palavras, padre. A gente até conversou um pouco antes sobre isso, né? O senhor também teve aí uma perda recente. E realmente, só para quem tem animal, só para quem gosta de animal, sabe o que é né? A falta da presença física que eles nos fazem e é muito difícil mesmo. Padre Paulo, gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui,
né? Foi uma aula realmente, eu confesso que eu não tinha tanto conhecimento assim sobre o que representava, o que representa, né, essa data de hoje, né, de Corpus Christi, e independente, né, de ser uma celebração mais católica, mas, né, tudo que o senhor falou aqui acho que serve para qualquer religião, para qualquer cristão, né, que realmente segue os exemplos de Jesus. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela aula de hoje, pelas suas palavras hoje. E como último pedido para a gente encerrar a nossa transmissão aqui hoje, o senhor poderia fazer a prece de encerramento aqui para a gente, por gentileza? Com certeza. Me lembrei agora apenas comentária da nossa humanidade, né? Como essa finitude material, ela nos, nos toca muito. E lembrei de Jesus, que quando o seu amigo, né, Lázaro, que Jesus veio às lágrimas, porque embora ele fosse ser de plena luz, mas ele tinha essa fragilidade humana que nós todos temos, mas é uma fragilidade que nos torna fortes no amor, por termos esta sensibilidade e, de certa forma, retribuir todo esse amor que eles deram por nós, porque, como você disse, né, eles são puro amor. Eu até coloco no meu livro ali, se nós tivéssemos 1% da fidelidade de um cão, 1%, nós todos seríamos santos. Todos estávamos todos, né, justificados. 1%. Mas tá bom. Então vamos elevar agora o nosso coração, nosso pensamento até Deus. Queremos sentir, Senhor, a Tua luz sobre todos os que nos acompanham, sobre o nosso irmão Wilson, em que a gente é solidário nesse luto que ele está enfrentando, mas que através de nossa oração sinta-se confortado. Todos aqueles também que estão sentindo a mesma dor possam se sentir revigorados neste momento. Nós sabemos, Senhor, que Tu estás presente em todos os seres, porque são criaturas Tuas. Por isso, com muita confiança, fé e humildade, nós, protetores dos animais, colocados por Tua vontade, queremos pedir por todas as Tuas criaturas que estão escravizadas pela crueldade humana, para que o ser humano se liberte desse egoísmo, desse utilitarismo, desse especismo. Invocamos o Teu Espírito de luz para iluminar o nosso coração de toda a humanidade, para que todas as nossas consciências despertem sempre mais para o sentimento precioso da compaixão. Que todo ser humano progrida e cresça na espiritualidade de Francisco de Assis, que chamava toda criatura de meu irmão e minha irmã, reconhecendo assim a Tua presença nos seres, te louvando por os teres criado. Purifica o coração humano da ganância, da indiferença, que transformam a vida de muitos dos Teus filhos num tormento sem fim. E dá coragem àqueles que já despertaram, para que não desanimem, mesmo em meio às dificuldades. Fortalece-nos sempre na esperança das Tuas promessas, Senhor, que nos apontam para um mundo novo, um mundo renovado, onde a Tua ciência habitará em todos os cantos da terra e nenhum mal mais
será praticado. Ouve o nosso clamor, ouve cada criatura que nesse momento está sofrendo pela crueldade humana. Nós acreditamos, Senhor, e confiamos nas Suas promessas. Queremos pedir também pelo Jefa de Sorocaba, que todos os domingos de manhã faz o seu trabalho espiritual junto aos irmãos da comunidade e aos seus animais de estimação, que também se estende a todos os animais deste universo. Enche-os sempre de muita luz, Senhor, de muita união, de muita compreensão, de muito entendimento com todos os teus dons, para que este trabalho maravilhoso continue e possa produzir sempre muitos bons frutos, para que sintamos cada vez mais a tua presença em nossos corações. Assim seja. Amém. Assim seja. Obrigado, Padre Paulo, mais uma vez, pela sua presença aqui conosco. Que Jesus abençoe e ilumine cada vez mais o seu caminho, a sua trajetória, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E eu encerro aqui a nossa transmissão da noite de hoje, mais uma vez fazendo uma singela homenagem à minha paçoquinha, todos que já assistiram aqui às nossas lives. Ela não estará mais fisicamente aqui comigo, não estará mais fisicamente aqui dando o seu beijinho de boa noite, dando um alôzinho pro pessoal. Ela estará aqui eternizada nesse quadrinho aqui que vai ficar sempre aqui atrás de mim. E mais do que isso, sempre no meu coração e no coração de todos aqueles que nos acompanham. E o que eu agradeço também imensamente, palavras, mensagens que eu recebi durante esses dias. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje. Aqueles que forem no domingo agora no nosso trabalho presencial, a gente se vê no domingo. E aqueles que forem acompanhar as nossas lives até segunda-feira, se Deus quiser, com a nossa amiga Nilza Michelin, que vai fazer a palestra aqui pra gente. Ótimo final de semana a todos, um ótimo finalzinho de feriado e com Jesus sempre nos nossos corações. Tchau, pessoal.